cachorros com... Marta, primeiro eu quero te agradecer demais, doutora, porque sua palestra eu sei que vai ajudar muita gente. É um tema que poucas pessoas conhecem, mas que eu sei o quanto pode colaborar. Bom, eu vou iniciar, eu vou fazer a apresentação da doutora Marta. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, Gê. Bom, então, em nome do 17º Congresso Internacional de Odontologia da Universidade de Anhanguera, nós damos as boas-vindas à doutora Marta Tornavoy, que é uma honra ter você aqui, que é médica clínica geral, formada pela Unicamp, fez residência médica em medicina preventiva na Unicamp, pós-graduação em homeopatia pela Associação Paulista de Homeopatia, dedicada aos estudos em terapias naturais com ênfase em fitoterapia, frequenciais quânticos, cromoterapia, medicina tradicional chinesa, florais de Baia, ideologia, musicoterapia, 5K, que eu não sei, na verdade, como que se fala. Como é? Psyche. Ah, ok. Neuroacústica e nutrição funcional. É membro da American Academy of Anti-Aging Medicine e fundadora da Sociedade Brasileira de Saúde Quântica. Muito bem-vinda, doutora. Gratidão, Janete. Quero agradecer muito, dizer que é um prazer estar aqui com vocês, né? Então, Janete, muito obrigada pela confiança, pelo convite. A Faculdade Anhanguera também, gratidão por poder participar desse congresso de dentistas. Eu sou casada com um dentista, quero agradecê-lo também, doutor Bruno, que me ajudou aqui com a aula e com as questões. Tive uma assessoria direta, e ele faz odontologia hospitalar, então ele tem... Perfeito! Então, quero agradecer demais e dizer que é um prazer estar aqui com todos vocês. Prazer é nosso. Você quer tentar compartilhar, mas está tudo bem? Quero, vamos lá. Vamos partilhar a tela, essa aqui. Ó. Vocês estão vendo bem a tela? Espera aí, deixa eu tentar. Maximizar só. Ficou grande? Ainda não. Para mim está grande aqui. Não maximizou para você? Não, nem fala que eu estou com trauma. Diz que para mim aconteceu isso. Espera aí, então vamos tentar de novo. Vamos lá. Pessoal que está vendo também, vamos ver se... Também não tem problema, dá para ver. Ah, agora sim, agora foi. Foi. Ah, então tá bom. É só chamar, tá? Tá bom, querida, você vai estar aí, né? Aqui, eu tô aqui, é só chamar que eu tô te ouvindo. Eu só vou fechar a câmera para você ficar à vontade. Será que eu devo fechar minha câmera também? Não precisa? Não. Então tá bom, vamos lá, gente. Bom, então, dizer que é um prazer estar aqui com vocês, falando com dentistas, né? O pessoal que trabalha nessa área tão bonita, sobre a relação das emoções com a odontologia. Vou passar aqui. Bom, essa foto ela é muito elucidativa, né? Sobre a importância que vocês, odontólogos, têm, né? Algumas tristezas do cotidiano só podem ser resolvidas por super-heróis e heroínas como vocês resolvem muita coisa, vocês devolvem a vida para as pessoas, né? Isso é muito lindo. E os desequilíbrios psicológicos podem afetar diretamente as regiões do corpo, inclusive a nossa saúde bucal e a saúde dos dentes. Isso vocês sabem muito bem, né? Por exemplo, a ansiedade, que aumenta as chances de desenvolver bruxismo. A gente tem aqui um bruxismo, uma boca sem bruxismo, que se é que existe alguma nos dias de hoje, sem nenhum pingo, né, de tensão. Um bruxismo moderado, um bruxismo severo. Isso, com certeza, vocês pegam no dia a dia, né? Estou só exemplificando. Claro que eu não vou falar sobre isso aqui, que vocês estão cansados de saber, né? Por exemplo, na correria do dia a dia, que pode levar as pessoas a terem má higiene de hábito bucal, né? Participante, peraí. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Perfeito. Ah, então tá bom, é porque apareceu uma mensagem aqui. Tá. Então, que essa correria do dia a dia pode levar a maus hábitos de higiene bucal, né? Tornando o ambiente da boca propício para aparecimento de
doenças periodontais, de cáries, e isso, no fundo, tem uma questão emocional, né? As pessoas estressadas também tendem a aumentar o consumo de água, de mastigação, de disfunção temporomandibular, de dores na cabeça, dores na cervical. E muitas vezes é interessante que, às vezes, a pessoa não vai procurar o dentista numa primeira análise, né? As pessoas precisam saber que o dentista cuida disso. Mas aí é que está a nossa aula, né? Falar um pouco disso. O que o dentista tem a ver com tudo isso, né? Claro que vocês veem isso no dia a dia, vocês resolvem, mas como é que é profundo isso? Será que o dentista teria que ver isso, né? O que o dentista tem a ver com essas questões emocionais? Por que a gente está fazendo essa aula aqui no Congresso? Por que, né, esse tipo de tema foi incluído? Pela busca de uma visão integrativa. A gente tem o ser humano, né, como um corpo, mente, emocional, social e espiritual. A medicina tem, se eu sou médica, né, a medicina tem se voltado muito para isso, depois das outras especializações, que são muito importantes, claro, ninguém vai negar, assim como na odontologia vocês também têm ultra especialidades, né? Mas essa busca de uma visão integrativa, onde a gente considera o ser humano mais do que uma máquina que a gente precisa resolver tecnicamente, claro que a gente tem que ser tecnicamente bons, vocês são tecnicamente muito bons, né? A questão mecânica, bioquímica com as quais vocês trabalham, né? Desde a interação de produtos até a feitura de uma coisa, né? Que é artesanal, é bonita, quase uma arte, né? Eu lembro que quando eu me casei com o Bruno, que ele é dentista, eu ficava encantada de ver assim como é uma coisa artística isso que vocês fazem. E que bonito que um dentista busque essa integração, mais do que essa questão técnica perfeita, olhar para o ser que está ali sendo assistido como um corpo, uma mente, um emocional, um social e um espiritual. Essa proposta, ela vem movimentando os profissionais hoje em dia, praticamente todos. Essa semana eu fiz uma live com uma nutricionista, e foi muito interessante porque ela estava falando sobre nutrição comportamental. É quase uma mistura de psicologia com nutrição. Então, a gente vê que as profissões de cuidado de pessoas, profissões de saúde, graças a Deus, elas estão se ampliando. Eu estava vendo, né, a Janete falar do meu currículo, quanta coisa a gente estuda para poder ter um atendimento mais amplo possível, para poder abarcar, né, a multiplicidade de facetas que tem um ser humano. E aí você pode dizer assim para mim, mas eu sou dentista, minha parte é mais técnica. Será? E aí vem, né, a nossa palestra de hoje, ela vem refletir sobre isso. Será que a gente não se torna melhores técnicos, melhores resolutivos, mesmo que a coisa seja, né, que a sua área seja realmente técnica, olhar desta maneira, né, que as profissões já vêm olhando o ser humano como um complexo bio, psico, social e espiritual. Espiritual é interessante porque a gente, dentro da saúde, né, eu digo isso nos congressos de medicina, nos congressos de nutrição que a gente vai, e agora aqui no de odontologia, confesso que esse é o primeiro que eu participo, eu nunca fui no congresso de odontologia, mas eu vou tirar pela base da medicina. A gente falar de amor, de espiritualidade, de questões menos palpáveis, até pouco tempo atrás e ainda hoje, é meio que tabu falar, mas isso não é ciência. É muito interessante que tanto é ciência que um brasileiro, que é o Marcelo Gleiser, que é um físico, ele ganhou um prêmio chamado Templeton, que é um prêmio dado a cientistas, a pessoas que fazem trabalho na área espiritual. Então, esse prêmio já foi dado ao Dalai Lama, à Madre Teresa, e olha que interessante que um físico, e que orgulho, um físico brasileiro
ganhou o Prêmio Templeton, justamente porque o Marcelo Gleiser tenta fazer essa união da ciência clássica tradicional que a gente entende com o que a gente chama de espiritualidade, que não é religiosidade. A espiritualidade é uma faceta do ser que pode, né, ser explicada de uma maneira científica, que ainda a ciência está caminhando para isso. Então, a gente dá esse exemplo do Marcelo Gleiser, eu trago esse exemplo para a gente compreender que falar de amor, falar de emoção, falar da palavra espiritual ou espiritualidade dentro de um congresso científico, de uma profissão médico-odontológica, né, porque vocês também têm essa coisa de cuidar do ser, ela é adequada, ela faz parte, ela cabe. E eu diria que é necessário a ciência começar a olhar para isso, porque a gente se torna tanto mais eficaz, quanto mais amplo a gente consegue olhar aquele ser que a gente está tratando. A boca está dentro do ser humano. A gente precisa olhar não só a boca, mas o ser como um todo. Então, para traçar um diagnóstico adequado, tudo começa numa boa anamnese, né? Perguntar quem é, o que você sente, como é que você dorme, como é que você come, quais são as suas tristezas, quais são as suas alegrias. Eu sou uma homeopata, né? Então, eu faço esse tipo de consulta que já é bem diferenciada da maior parte dos meus colegas médicos ou do que eu aprendi na Unicamp. Eu aprendi uma anamnese na Unicamp, que é da medicina tradicional, muito boa, muito eficaz. E aí a homeopatia, quando eu fui fazer a pós-graduação, ela ampliou um pouco a minha possibilidade de olhar para isso, né? Como meu marido ele faz odontologia hospitalar, então às vezes eu tenho que ir em outros dentistas, né? Porque vocês sabem que a odontologia hospitalar é uma coisa mais específica. E eu nunca fui a um dentista que me perguntasse quem eu sou, como é que está a minha vida, se eu estou triste, se eu estou feliz, quais são os meus sonhos, como é que eu como. Eu nunca, nenhum dentista me perguntou isso. E eu poderia dizer também que poucos médicos me perguntaram isso. Mas isso não é importante? Uma anamnese mais ampla nesse sentido não faria a gente chegar num diagnóstico mais apurado, e um diagnóstico mais apurado não nos leva a um tratamento mais eficaz? Então, eu queria deixar esse questionamento para vocês. Eu li um livro, que é um livro que é uma referência para mim já há muitos anos, que é A Doença como Caminho, está aí a bibliografia aí para vocês, né? Que ele fala da metafísica da doença. E nesse livro tem a parte dos dentes, que eu até trouxe alguns trechos. Vale a pena ser lido esse livro, porque ele olha a doença de uma maneira muito diferente, né? Ou seja, o corpo revelando alguma coisa, o corpo passando uma mensagem para a gente. A gente entende, eu entendo, e essa parte da medicina que trabalha com a medicina integrativa, que o corpo, ele ensina a gente que a doença é uma possibilidade de aprender, uma chance que a gente tem de entrar numa situação e sair melhor dela, se eu consigo aprender com aquilo. E a boca também pode trazer isso. Os dentes, as questões de gengiva, de articulação. Então, desse livro, né, que foi escrito aqui, Thorvald, né, que é um dinamarquês, Thorvald Dettelsen. Né? Vamos ver se não sei se tem algum dinamarquês ouvindo a gente aí, depois me fala como é que pronuncia esse nome. Então, ele diz que morder é uma atividade bastante agressiva. E isso é bem fácil de gente ver, né? A gente tem falas do dia a dia que é, nossa, agarrei com unhas e dentes. Nossa, eu peguei, mordi com força, alguma coisa assim, que mostra como essa capacidade da gente cuidar da gente mesmo, da gente enfrentar os fatos, da gente agarrar as coisas com os dentes, de lutar, de tomar posse daquilo que é seu, né? É uma agressividade, o dente, ele se relaciona, diz o Thorvald, com essa agressividade positiva diante da vida. E que dentes ruins e doentes, continua ele, são um indício
de que a pessoa não consegue demonstrar bem essa agressividade positiva, essa agressividade de ir à luta pelo que se quer, de pegar o que se quer. Essa pessoa que tem dentes ruins, ela encontra uma certa dificuldade de se impor, de dizer que quer, de escolher, de ir lá e pegar da vida o que ela quer. É muito interessante porque você imagina o quanto você pode estudar, você pode ajudar se esses estudos, se fizerem sentido para você, você colocar na sua prática clínica, olhando a boca da pessoa, você pode dizer tanto dela para ela, e oferecer uma chance dela crescer, porque você está vendo ali na boca. E é muito interessante porque os pacientes eles ficam muito agradecidos. Eu faço, por exemplo, iridologia, e eu olho a íris dos meus pacientes sempre. Não fotografo, faço aquela coisa tão nada. Eu faço a clínica médica clássica, com uma abordagem da homeopatia, e eu olho a íris. E quando eu olho a íris, algumas coisas saltam tanto aos olhos, e mais tudo aquilo que eu vejo na anamnese, que eu dou uma devolutiva quando eu sinto que existe espaço. Eu falo, olha, será que você não poderia trabalhar, né? Como é que você trabalha essa questão da sua agressividade, ou de pegar as coisas que você quer? Será que não seria interessante? Ela fala, nossa, onde a senhora viu isso? Eu falo, vi na íris, né? E aí, olha que interessante, de repente, você ir num dentista que ele olha a sua boca, o seu lábio, né, a sua face, que nós vamos falar mais nessa aula, e o dentista fala coisas de você que faz sentido. Você fala, nossa, pode ser um insight. Geralmente, os pacientes ficam muito agradecidos por isso, porque significa que a gente está olhando para eles. Que, para além daquilo que a gente pode fazer ali no momento da consulta, eu posso indicar um tipo de alguma terapia, ou mesmo fazer com que ele pense nisso, né? Por exemplo, uma pessoa que tem dentes ruins carece de vitalidade, né? O dente, ele se finca, né, na tábua óssea. Ele tem falta de capacidade de enfrentar, de conquistar a vida, de lidar com problemas difíceis de roer. Isso também no dito popular tem, nossa, esse é osso duro de roer, essa situação é osso duro de roer, essa pessoa é duro de mastigar. Então, a gente mesmo faz associação com situações de vida e a pegada e o dente e a firmeza que a gente tem nesse sentido. As pessoas que sofrem devido à própria agressividade, não por terem coragem, por não terem coragem de descobri-la, elaborar conscientemente durante a vida. Então, por exemplo, olha, esse aqui é um tigre de Bengala. Esse cara não tem problema nenhum com agressividade. Olha os baitas dos dentões deles aqui, né? Mas muitas vezes, roer unha, dentes que também você poda aquilo que faz com que você tenha uma certa agressividade. Agarre com unhas e dentes. A gente faz essa leitura. Dentro dos estudos da medicina tradicional chinesa, os dentes têm relação com os órgãos. Ó, tá dando essa figura? Aqui pelos dentes passam meridianos que depois vão passar pelos órgãos. Então, o equilíbrio energético entre os meridianos que interligam todos os órgãos também nos permite saber que os dentes estão ligados. Isso é muito interessante porque um problema no órgão pode refletir num problema no dente e vice-versa. Um problema no dente pode causar um problema no órgão, uma doença no órgão. Isso hoje em dia está hiper debatido, né? Você pode ter não só focos infecciosos, mas por uma questão de meridiano, um dente afetado faz mal para o seu fígado, para o seu ovário, enfim, para qualquer tipo de órgão. E o contrário também é verdadeiro, porque está tudo interligado. Olha que lindo, você através de um olhar na boca, você fala assim, você não quer dar uma olhada no seu fígado, não? Será que não tem um probleminha aí na sua bexiga? Nossa, você vai ser eu acredito que isso vai encantar seu paciente. Ele vai sair de lá falando, gente, que dentista que é esse? Coisa maravilhosa. O cara olhou minha boca e foi lá, falou que eu tinha alguma coisa no fígado, eu fui fazer um ultrassom e eu tinha mesmo. Então, isso amplia, né? Amplia a nossa capacidade, enquanto profissional de saúde, de ajudar, e o encantamento que o paciente vai ter com você, a confiança que ele vai ter em você,
E isso, claro, vai ter uma reverberação muito positiva para a sua carreira, para a sua vida profissional, né? Aqui também, dentro da medicina tradicional chinesa, a relação dos órgãos, dos dentes com os órgãos, né? Então, os incisivos centrais aqui tem a ver com os incisivos centrais e laterais, né? Tem a ver com rins e com bexiga. Os caninos têm a ver com o fígado e vesícula biliar. Os premolares com pulmão e intestino grosso. O primeiro e segundo molar com baço, pâncreas e estômago. E o terceiro molar, que é o siso, com coração, intestino delgado e sistema nervoso. Olha, isso aqui é fantástico, né? Então, essa interligação que a medicina tradicional chinesa já há muito tempo diz e fala, né? E tudo está interligado. Se a gente olha o nosso sistema muscular, por exemplo, ele é todo imbricadinho. Então, uma pessoa que tem uma tensão emocional, por que a gente está falando disso? Porque a emoção, ela mexe com o corpo inteiro. E o corpo inteiro dá essa devolutiva da emoção. A gente, do ponto, né, nós homeopatas, nós que trabalhamos com medicina frequencial, a gente não entende a matéria como separada da emoção, ou do não material, ou da psique, do afetivo. São dois lados de uma mesma moeda. E segundo a física, a gente sabe, a física quântica, que a matéria é energia condensada. Então, óbvio que tudo que mexe com o nosso não material, e aí você pode se chamar isso de afetivo, intelectual, psíquico, espiritual, isso vai interferir no nosso material, nosso mecânico. Mas se a gente pensar só no mecânico, já dá para ver, olha, uma musculatura aqui, a pessoa tensiona os ombros, isso vai tensionar o pescoço, isso vai tensionar o maxilar, o masseter, ou seja, tensiona tudo. E aí dói a ATM, e aí o dente aperta e desgasta, e aquela coisa toda que vocês já sabem. Então, tudo está interligado. É preciso entender que cada movimentação que é feita na boca vai ter um desdobramento de forma sistêmica nos órgãos e na parte psíquica e na própria estrutura emocional. Quem diz isso é a doutora Rosimeire Souza, que é uma profissional de odontologia e de biocibernética, que é aí a parte da odontologia que faz essa ligação já há muito tempo, né? O pessoal da biocibernética, estão aqui as fontes de onde eu tirei isso, né? Eles também associam cada dente com um comportamento, com uma característica nossa, emocional. E aí começamos de uma maneira mais explícita as emoções e os dentes, né? Então, por exemplo, dizem que os incisivos centrais têm a ver com a personalidade, com o comportamento, como é que a pessoa se posiciona na vida. Incisivos centrais muito para dentro, né? Eles indicam uma pessoa mais tímida, mais retraída, que está mais indo para trás do que indo para frente, que está sempre se prendendo, se freando. E, por outro lado, uma pessoa que tem os incisivos centrais mais para frente, são pessoas que, eventualmente, não têm limites, que não sabem segurar os próprios limites. E incisivos centrais mais harmoniosos, pessoas mais harmoniosas, que conseguem estar na vida de uma maneira mais plena, que sabem se lançar e também sabem se resguardar quando necessário. Então, de olhar o dente da pessoa, você já pode inferir características da sua personalidade. Isso é muito interessante. E eu adoraria, né, que tanto nós médicos quanto os dentistas fôssemos mais atentos a essas pessoas que estão diante da gente, que é um mundo, é um universo, é tanta confiança que o paciente tem na gente quando ele deposita a vida, a saúde, a beleza, a autoestima, né, que na questão da boca, dos dentes, isso define o trabalho, as relações amorosas. Então, a gente devia honrar muito essa confiança que os pacientes colocam na gente, fazendo uma clínica melhor possível, fazer para o outro como a gente gostaria que fizesse com a gente, né? Levasse para ele não só o que ele veio buscar, mas muito mais, entregasse muito mais.
dentro de uma generosidade, de um amor ao próximo, né? Bom, mas aí continuando os incisivos laterais, eles estão relacionados à nossa forma da gente se relacionar com a família, com o social, com os amigos. Tem gente que tem os incisivos laterais pequenininhos, que são pessoas que às vezes não gostam de se relacionar, não têm tanta ligação com a família, ou são mais autocentradas, não têm tanta questão social, podem até ter do ponto de vista externo, mas lá no coração, lá no fundo, não tem. Ou algum problema de família, que a pessoa se sente deslocada, que a pessoa não se sente inserida, não se sente pertencendo àquele grupo. Os caninos, nitidamente relacionados com a sexualidade, é interessante como no dia a dia a gente tem indícios disso, mas a gente não para pensar, não presta atenção. Por exemplo, os vampiros, né, que têm grandes caninos, são figuras que desde sempre encantam a humanidade. O vampiro é um personagem tão antigo, e olha que interessante, está sempre, né, a mordida do vampiro, ela tem uma coisa meio sensual, né? Tanto que hoje em dia, mais atualmente, essa saga aí do Crepúsculo, que é um filme que pegou os adolescentes e arrebatou, não só os adolescentes, mas os adultos também. E se você for parar para pensar a lógica de uma adolescente se apaixonar por um vampiro, é tão esquisito, mas isso mexe com o inconsciente. E os caninos enormes, né, são a marca registrada dessa questão dos vampiros. E tem a ver com ataque e defesa também. A gente viu ali do tigre de Bengala também, né, com grandes caninos, e que a maior parte dos mamíferos carnívoros tem grandes para poder fazer ataque, para fazer defesa e se alimentar. Então, os caninos, eles podem ter a ver com uma sexualidade mais exacerbada, que não é vivida ou é mais reprimida, e ela acaba se expressando através dos dentes. Ou os caninos que a pessoa vai mimando, vai tirando o que ela quer, ela não quer vivenciar aqui, então literalmente amputa essa parte, né? Bom, o pré-molar, o primeiro pré-molar, ele tem a ver com segurança pessoal. Segurança pessoal de pensar, de agir, de se colocar no mundo. Ele pode ter uma pessoa muito tímida, né? Com o pré-molar, às vezes a pessoa não tem pré-molar, ou perde o pré-molar precocemente, ou tem alguma questão no pré-molar, porque é tímido, porque é retraído, e ao contrário daqueles que têm a força, o pré-molar bem desenvolvido, que podem estar bem, ter o seu lugar na vida, né, e poder se colocar sem grandes problemas. O segundo pré-molar, ele tem a ver com a estabilidade emocional. Então, por exemplo, crianças que sofrem algum tipo de abandono na infância, né, ou que são literalmente abandonadas, ou que se percebem abandonadas, pais que se separam, pais ausentes, criança que tem essa sensação de abandono, elas de alguma maneira ficam meio infantilizadas pela vida, né? E aqui a figura do Mr. Bean, né, que não se separava do bichinho dele aqui, bem tipicamente infantil. E essa característica emocional, ela está ligada ao pré-molar. Então, problemas no pré-molar podem ter relação com essa questão lá na infância, de abandono, de uma certa infantilidade de comportamento, que pode ter uma raiz num sofrimento real ou percebido, né? O sofrimento, ele tem mais a ver com a maneira com que a gente percebe, do que se ele foi um sofrimento real mesmo. O primeiro molar tem relação com paixões. Paixões por si mesmo, né? Tem gente que eu me amo, não posso mais viver sem mim. Ou paixão pelo trabalho, por um propósito, por um ideal. Geralmente, um pré-molar forte são pessoas fortes que seguem um propósito, às vezes têm um objetivo e vão com aquilo. Costumam se dar bem no trabalho, né? Costumam conseguir se estabelecer profissionalmente, ou não. Um primeiro molar que tem problema, que foi precocemente extraído ou perdido, pode reverberar nessa parte do corpo. Eu volto a lembrar que o emocional pode afetar o dente,
ou o dente pode afetar o emocional. Então, é sempre uma via de mão dupla, onde vocês, dentistas, estão aí como os salvadores da pátria, muitas vezes. E eu tenho muita alegria em ver como, né, por exemplo, o fato da gente estar sendo convidado para falar sobre um tema desse num congresso clássico de odontologia é um sinal de que as coisas estão tendo essa ampliação. Eu fico muito feliz por isso, né? Tanto na medicina quanto na odontologia. E aí chegamos no terceiro molar, que é o siso, que o siso já é classicamente o do juízo, né? Do poder de decisão, da percepção de si mesmo. E problemas no siso podem reverberar em indecisões. Não sei se eu faço isso, se eu faço aquilo, dificuldade de escolha, de percepção de si mesmo. Eu não sei o que eu quero, eu não sei o que eu gosto. Tem gente que fala assim, que está infeliz na profissão, e você fala assim, mas então o que você gostaria de fazer se você não fizesse isso? Ah, não sei. E a pessoa não tem a decisão e nem a percepção de si mesmo. Isso pode afetar o siso e vice-versa. Um siso doente, um siso com problemas, um siso maltratado, enfim, pode também reverberar nessa parte do emocional. Ok, aí temos os lábios. Olha que interessante. Um dentista, eu fico pensando aqui na minha fantasia, que um dentista é aquele que poderia ir numa festa e de olhar o lábio, já poderia falar um monte de coisa sobre as pessoas que estão na festa. E isso você tanto pode usar como profissional para ajudar as pessoas, para ampliar sua possibilidade de tratamento, como também para se relacionar com o seu paciente. Porque quando a gente está numa relação com o paciente, é como se fosse uma dança, né? Eu sou mineira, e em Minas, uma cidadezinha muito pequenininha, embora eu seja nascida em Poços de Caldas, eu morei numa cidadezinha muito pequenininha chamada Campina Verde. E não tinha nada para fazer, não tinha nem asfalto lá, então dançava-se muito. Então a gente aprendeu muito, muito rapidamente a dançar, muito cedo a gente aprendia a dançar. E dançar é interessante porque você vai conforme o outro, né? Um propõe um passo, você acompanha, você propõe um passo, o outro acompanha. E na clínica, é um pouco isso que a gente faz. Nem todos os pacientes são iguais. Então, não dá para a gente usar o mesmo tipo de linguagem, não dá para a gente usar o mesmo tipo de comportamento, porque relacionar-se é como dançar. Então, não dá para você tratar uma pessoa igual a outra se ela precisa de um tratamento diferente. Não é tratar ao outro, né? Fazer ao outro como você gostaria que fizesse a você. Trate ao outro como ele precisa ser tratado, como ele gostaria de ser tratado. E reconhecer o outro pela face, pela boca, é uma grande vantagem no sentido do relacionamento. Se você souber fazer isso, você vai se relacionar tão bem com o seu paciente. Isso já é metade do caminho andado, porque a gente sabe do efeito nocebo e do efeito placebo. O paciente, quando confia no médico, quando ele confia no dentista, ele faz o tratamento, ele se dedica àquilo que você orienta ele a fazer, e isso resulta num resultado melhor, né? Ou seja, isso resulta melhor. O tratamento termina melhor, conclui-se de uma maneira mais a contento, né? Tem uma especialista em face, que é a Jeanne Hanner, que ela escreveu um livro chamado A Sabedoria do Rosto, que é esse aqui, ó, The Wisdom of Your Face. E ela fala, né, coisas sobre os lábios e sobre a personalidade baseada na medicina chinesa, né, na medicina tradicional chinesa, e a Jeanne desenvolveu um estudo para ler o rosto das pessoas. E veja só o que ela diz de cada lábio. Isso é interessante, enquanto a gente vai passando por cada um desses lábios, pense em alguém que você conhece. Eu, quando estava repassando a aula aqui com meu marido, ele falou, nossa, essa pessoa me lembrou fulano, essa pessoa me lembrou ciclano. E é muito... A gente tem essa... E se você conhecer uma pessoa, né, você vai relacionar a personalidade dela com o lábio que a gente vai falar. E você vai ver como bate mesmo, como é muito interessante. Bom, lábios de tamanho médio com o arco do cupido moderadamente definido, né? Quem tem os lábios nem muito finos, nem muito grossos, com o arco do cupido definido delicadamente,
ele se destaca por uma pessoa que tem bom relacionamento, não é uma pessoa nem exagerada para um lado, nem exagerada para o outro. Não é carente, não é pegajosa, não costuma embarcar no drama das outras pessoas, também não se esforça para agradar, ela é uma pessoa mais equilibrada. Isso é muito interessante, porque você pode ter um paciente assim, e com um paciente assim você vai falar de uma certa maneira. Ou no dia a dia, né? Com, sei lá, com o seu esposo, com a sua esposa, namorado, namorada, com o filho, com alguém que você está acabando de conhecer. É muito interessante saber ler o rosto. Né? E para vocês que são dentistas, isso é mamão com açúcar, né? Porque vocês, ali é o lugar onde vocês trabalham. Lábios carnudos podem mostrar um forte senso de maternidade, diz a Jean, né? Preocupação, proteção, preocupação com as outras pessoas. Esse formato representa aqueles que gostam de colaborar com os outros em primeiro lugar, são as mãezonas, os paizões, né? Vê quem tem boca mais carnuda, por exemplo, aquela atriz Angelina Jolie, que adotou uma porção de criança, depois teve mais não sei quantas crianças, ou seja, gosta de ter família grande, é mais maternal, gosta de colocar, de cuidar do outro, né? Dão muito valor à relação, à amizade. Isso é muito bacana. Então, se tiver um paciente assim, você já infere, por exemplo, que estiver sofrendo por algum motivo que possa ter relação com isso. Legal, né? Você perguntar para uma pessoa dessa aqui, como é que vai sua família, seus filhos, quantos anos, né? Quantos anos tem seu filho, o que eles estão fazendo? É uma pessoa que vai adorar falar isso com você. Ela vai gostar demais de conversar sobre isso, porque esse é o foco da vida dela, né? Ah, eu tenho 3 filhos, um é assim, outro é assado. Pô, que dentista simpático, me perguntou dos meus filhos. Que bacana, né? Isso é muito interessante. Eu me coloco aqui como uma paciente de dentista, que afinal é o que eu sou. E, e eu gostaria muito de ter, não só aonde dói, o que teve, claro que a gente vai perguntar isso, eu também pergunto isso, a gente precisa resolver, não é tecnicamente o que o cara foi buscar ali, mas aquele outro que vem junto, né? Ou seja, eu estou tratando da sua boca, mas eu olho para você. As pessoas precisam muito ser olhadas, né? Lábios finos. Quem tem lábios finos, nesse formato, não costuma se apegar tanto aos outros. Veja se você conhece alguém que tem essa carinha, né? Consegue lidar bem com a solidão, inclusive encontra prazer na própria companhia. São pessoas que gostam de ficar sozinhas, elas não sofrem por ficar sozinhas. Não significa que elas não se importem com os relacionamentos que elas têm, mas elas têm uma necessidade menor de ficar junto, de ter amigos, de ter família grande. Ela não é exatamente ligada nisso, né? Então, por exemplo, uma pessoa dessa são outras conversas, talvez, que você vai ter, né? Dela mesmo, como é que você está, o que você estuda, quais são os seus planos, o que você tem feito. Uma pessoa que gosta da própria companhia, geralmente gosta muito de falar de si também, ou seja, ela é o centro do mundo dela mesmo, né? E não é problema nenhum isso sem juízo de valor, né? Bom, aqui arco do cupido, né? Bem definidinho, uma boca bem mais coraçãozinho, né? São pessoas com boa habilidade de comunicação, agilidade no pensamento, criatividade. Elas podem também ser impulsivas e acabar falando sem pensar. São pessoas mais faladeiras. Então, deixa eu falar, né? Às vezes as pessoas reclamam que dentista conversa, a pessoa está com a boca aberta e não consegue conversar, né? Então, dê um tempo para essa pessoa falar dela, conversar, falar o que ela tem feito, né? Porque ela gosta bastante de falar. Arcos do cupidos arredondados. Quem tem esse formato, geralmente é gentil, é generoso, se importa com o bem-estar das pessoas à sua volta, são bons ouvintes, não se incomodam de gastar tempo ouvindo as pessoas. Então, com esse aqui você pode falar. Então, ela acabou com a aberta, você está fazendo o seu tratamento, pode falar bastante com essa paciente, porque ela gosta de ouvir. Não é um incômodo para ela. Para algumas pessoas são, parece que não, né? A gente que não gosta de muita conversa se incomoda. E é interessante porque, às vezes, existem pessoas que deixam de fazer um tratamento por não gostar do comportamento do profissional. Vocês sabem, né?
E o dentista está muito perto do cliente, né? Então, isso é... Então, eles são bons ouvintes, não se incomodam de gastar tempo ouvindo, são também bons conselheiros. Legal, vai que você precisa de um conselho, tá aí o paciente que você pode pedir um. E os arcos do cupido retinhos, assim, né? Costumam ser pessoas responsáveis, inclusive se responsabilizar por problemas que não são deles, né? Que não está na mão dele resolver. É aquele que se angustia pelos problemas mundiais, por problemas do vizinho, de outras pessoas, falam, mas você não consegue resolver, mas a pessoa se angustia com aquilo. Por isso, pode acabar deixando o próprio bem-estar de lado e ser internamente muito sensível e emotivo, né? Por conta de problemas dos outros. Às vezes é isso, a pessoa está sofrendo, está com bruxismo, está com a ATM toda dolorida, e aí você olhando esse formato da boca, você pode, o que tem de preocupado? Será que você não poderia, né, delegar isso para a pessoa que pode resolver? Olha que bacana. É muito interessante, né? Bom, e boca pequena com lábios carnudos, com essa boquinha bem de boneca, né? Pessoas que tendem a pensar mais em si mesma, especialmente no início das relações, com o objetivo de se proteger. Então, são pessoas que, assim, aquele paciente que vai chegar para você, ele não vai acreditar em você de primeira, não. Ele vai te ouvir, vai desconfiar de você. Depois, quando sentem que a outra pessoa também ou está envolvida numa questão afetiva, emocional, ou é uma pessoa confiável, um profissional, que você vai explicar direitinho para ela, porque você precisa que ela, você sabe que ela precisa de mais atenção nesse sentido para confiar em você, né? Aí ela passa a ser mais aberta, mais, enfim, se entregar mais para o tratamento ou para uma relação amorosa. Isso para os solteiros e solteiras também serve para dar uma olhada no cônjuge, né? No pretendente a cônjuge. Deixa eu ver lá que a doutora Marta falou na aula do congresso, deixa eu checar se é isso mesmo, né? Por outro lado, essas pessoas não têm uma necessidade tão forte de criar laços estreitos. Elas sabem se virar sozinhas. Então, não é aquela pessoa que ela é medrosa, é assim, eu vou. Se você me der um feedback, se você for recíproco a mim, eu me entrego. Se não, eu viro a página e vou embora. Né? É por aí essas pessoas. Bom, então a gente está falando de tudo isso porque está tudo interligado, que é uma coisa que a gente já falou lá no comecinho. E está tudo interligado, não só do ponto de vista muscular, do ponto de vista disso que a gente falou até aqui, mas está tudo interligado do ponto de vista atômico, do ponto de vista vibracional. Porque a gente, né, só voltar aqui, nós somos feitos de quê? Se a gente pegar a nossa matéria e for dividindo, 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 até chegar num lugar que não pode dividir, a gente é feito de átomo. Então, eu sou feita de átomos, esse computador que está na minha frente é feito de átomo, o ar que está entre nós é feito de átomos, a luz que está me iluminando é feito de átomos. Então, do ponto de vista atômico, nós somos um caldo de átomos. Eu, você, todo mundo. Então, entre eu e o paciente, não existe de maneira real uma divisória. Do ponto de vista atômico, a gente é tudo uma mesma coisa. Eita, daí quando a gente começa por esse lado, a coisa pega. Mas vamos lá. Tão importante quanto conhecer a doença que o homem tem, é conhecer o homem que tem a doença. Então, tão importante quanto conhecer o problema que a pessoa tem na boca, e para isso vocês estudaram, são excelentes profissionais, sabem o que estão fazendo, mas conhecer quem está por trás daquela boca. Quem é o dono da boca? A boca está no corpo. Quem é essa pessoa que eu estou tratando? E a consulta é muito... uma coisa que eu até conversei com um dentista que eu fui, eu falei, vocês dentistas precisam fazer consulta, vocês não fazem consulta. Eu quero ir lá trocar uma ideia, mesmo que o dentista não faça nada na minha boca. Eu quero ver o que ele acha, o que ele quer, né? E eu acho, e as pessoas precisam saber que isso é um tempo de vocês, a sabedoria de vocês, o conhecimento de vocês, tem que cobrar essa consulta, né? E a gente discutindo, ele falando que os dentistas só fazem, né, tem a questão dos honorários quando faz um procedimento. Eu não sei como é que isso começou, mas a consulta ela é uma coisa muito importante.
E se ela for significativa para o paciente, então, gente, isso não tem preço, isso tem valor. O que tem valor não tem preço. O significado da palavra consulta vem de aconselhar-se com alguém, procurar explicações, tomar por guia. Olha que importante, olha que responsabilidade nossa quando a gente, né, quando a gente se coloca no lugar de um profissional que as pessoas vêm consultar. Antigamente isso era um oráculo, né? O pessoal consultava o oráculo de Delfos na Grécia Antiga. Então, quando você vai fazer uma consulta para alguém, você vai tomar por base aquilo, você vai se aconselhar e, muitas vezes, a pessoa vai seguir o que a gente diz. É muito importante isso. É de uma responsabilidade muito grande. Então, acontece que a consulta, seja ela qual for, de medicina, de odontologia, de fisioterapia, de nutrição, ela é um momento de relacionamento entre duas ou mais pessoas, né? Porque a gente, às vezes, tem o paciente, tem o acompanhante do paciente, quem atende criança, tem a mãe, a família toda da criança que está envolvida. Então, é um encontro. A consulta é um encontro. E a gente precisa estar atento, né? Porque os aspectos racional, psíquico, afetivo de cada um dos envolvidos, isso nos inclui, né? Enquanto profissionais da saúde, então esses aspectos dos nossos pacientes e os nossos, eles se relacionam na consulta. Nós estamos nos relacionando, né? Tem uma frase muito bonita que diz assim: você pode ser quanto bom tecnicamente você puder ser. Que isso é muito falado, né? Fazer rapport, saber fazer rapport. Essa palavra rapport tem uma origem em francês que significa rapporter, que significa trazer de volta. Olha que lindo! Trazer de volta a saúde, trazer de volta a confiança. E a gente volta lá para aquela primeira imagem do velhinho que não tinha dente, estava todo tímido diante de uma comida, e aí ele voltou a ter dentes e estava comendo lambife, feliz da vida, sorrindo. Trazer de volta a vida, não só os dentes, mas a alegria de viver, a autoestima de se relacionar, a confiança de sorrir, né? E trazer de volta, a primeira coisa, às vezes, é nesse encontro que a gente tem com as pessoas no momento da consulta. Durante o atendimento em saúde, é muito importante o profissional criar uma ligação, uma sintonia, uma empatia. Porque lembra da história que eu falei do caldo de átomos? Olha só, esse aqui é um caldo de átomos, que é o dentista. Essa aqui também é um átomo, e entre eles existe uma sintonia. O profissional, essa empatia, esse rapport, esse estar junto que a gente tem, né? E aí tem a palavra compreender, que também vem do francês, comprendre, que é pegar, prendre, pegar junto, faz com que a gente mesmo seja um veículo de cura, não um veículo, um fator de cura, né? Ou de melhora da saúde. Quando uma ligação genuína, de empatia sincera, toma conta dos corações que se encontram numa consulta, então são formados laços de compreensão mútua. Isso é lindo, porque a gente também é um ser humano. A gente não é, né, um Deus, não é nada especial. Nós também temos as nossas tristezas, os nossos momentos ruins, nós acertamos, nós erramos. Então, quanto mais a gente se compreende o nosso paciente, mais o nosso paciente nos compreende também. E essa compreensão mútua, esses laços que são formados, eles são muito fundamentais. Eles são fundamentais tanto para a relação, né, para que a coisa se desenvolva do ponto de vista, olha, eu estou dizendo para você, você vai me ouvir, você vai entender o que eu estou falando,
né? Colocar em prática, escovar os dentes não sei de que jeito, passar o fio dental não sei de que jeito, tudo que você orientar a pessoa a fazer, tomar água, né? Dormir de outra maneira. Quanto ele também vai te entender, né? Do ponto de vista de que, olha, é um ser humano, ele está falando isso para mim, então tudo flui melhor quando existe esse encontro. Quando essa empatia se dá, então não é mais um encontro entre paciente e um profissional, mas dois seres humanos que estão ali com o objetivo comum de resolver um problema. E aí acaba tendo coisas muito gostosas, né? De mesmo uma amizade, de ter um encontro. É nesse momento em que a consulta passa a ser mágica. E que fica no coração do seu cliente, do seu paciente. Que aquele atendimento foi tão mágico, foi tão amoroso, foi tão atencioso, ele se sentiu tão acolhido, tão olhado, para além daquilo que ele foi buscar, que o emocional dele foi tocado e às vezes foi curado, antes mesmo de você resolver o problema tecnicamente. Por quê? Porque a energia ela é curativa, porque a gente é feito de energia. A gente tem o nosso campo energético, que é chamado de toroide. No nível quântico, onde tudo é um grande caldo energético, átomos e ondas de um ressoam no outro. O toroide do meu paciente ressoa no meu toroide e vice-versa. Vocês estão tão próximos dos seus pacientes, vocês põem a mão nele. Vocês estão muito mais em contato físico do que nós médicos, por exemplo, com o paciente. Então, essa troca energética, vocês devem ter sentido isso já. Gente, às vezes você trata uma pessoa que é pesada, que está triste, está com uma energia densa, você sai até meio grogue da consulta, assim, parece que a sua energia se esvaiu. Assim também com a energia boa, né? Existe uma troca, quer queira, quer não queira, quer você esteja consciente disso ou não, isso aqui acontece o tempo todo. E é muito bom que a gente esteja consciente disso, porque a gente pode usar isso a nosso favor e a favor do paciente, né? O padrão vibracional do profissional age sobre o campo do paciente e vice-versa. É uma sinfonia, uma verdadeira sinfonia frequencial que é inaudível, você não consegue ouvir, mas ela é absolutamente perceptível, ela é quase palpável. Desse modo, o próprio profissional se torna um veículo de cura. A sua energia, quando você tem uma energia boa, amorosa, um desejo de cuidar, de resolver, você se torna um remédio. Eu sempre brinco quando eu dou aula para os médicos, eu digo, o primeiro remédio que o paciente chega e toma é a gente. Então, a gente tem que estar bem. Nós, profissionais de saúde, a gente precisa se cuidar energeticamente, fisicamente, emocionalmente, para a gente oferecer o melhor. Porque esse é o primeiro remédio que o paciente toma quando ele chega no nosso consultório, somos nós. E a gente tem que ter essa generosidade de oferecer o melhor para isso. E a gente precisa estar atento a isso. O profissional de saúde precisa estar atento a isso. Porque quando a gente está atento ao fato de que nós somos um veículo de cura, a gente se aprimora como pessoa. A gente cuida do que a gente sente, do que a gente pensa, do que a gente fala, porque é isso que vai fazer a nossa energia, né? A gente vibra de acordo com o que a gente sente, pensa e fala. Essas são as nossas expressões internas. Essas expressões internas, elas informam o nosso ambiente, o universo ao redor, o tempo todo. Inclusive, principalmente o paciente, no momento da consulta. Então, eventualmente, quando a gente está muito ruim mesmo, muito mal energeticamente, é melhor nem fazer a consulta. Ter a honestidade de dizer, olha, hoje... Ou então fazer uma coisa menor, né? Não fazer aquele procedimento mais complexo, porque entende que hoje não tem para dar. Mas o que é bacana é a gente se cuidar o tempo todo, a gente prestar atenção nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, na nossa intenção. A intenção, ela emana.
ela vai longe, ela vai longe. Né? E isso não é místico, não, gente, isso é ciência. Tanto é que hoje, como é que faz eletroencefalograma? Não põe o eletrodo aqui na cabeça, aqui na pele, né, na verdade. E isso não pega as ondas do cérebro? Se ficar só dentro do corpo, era impossível, não é? Quantos computadores são, né, controlados com o poder do pensamento? O do Stephen Hawking, por exemplo, o físico, né, que tinha esclerose lateral amiotrófica e não mexia nada. Então, de fato, nossa mente, a nossa energia, ela controla muito mais coisas do que a gente imagina. E se a gente não está atento a isso, as coisas vão levando a gente de roldão e a gente vai andando, como diz o Nietzsche. O Nietzsche tem uma frase muito boa, que ele diz assim: a maioria dos homens vivem como um homem que dorme no lombo do tigre que corre, de um tigre que corre. Olha que imagem, né? Um homem dormindo no lombo de um tigre que corre, sem controle nenhum. E a vida é para ser vivida aqui, agora, né? Para ser fruída, degustada, experimentada. Só assim a gente cresce, sai dessa jornada melhor do que a gente entrou, né? O ser humano está pronto para usar a sua mente consciente para desenvolver os talentos do coração. Basta ter coragem para entrar nesse universo desconhecido. Porque, de novo, isso não é místico, isso é físico. E isso é uma condição natural do ser humano. Amanhã eu vou dar uma aula também no congresso sobre isso, mas é outra história. Que isso é natural da gente. Coisas como intuição, sensibilidade, às vezes intuir o que o outro está pensando, são questões tão do dia a dia. Se você prestar atenção, o tempo todo você vai ver que isso acontece. Você está pensando uma música, o outro entra cantando. Você está pensando numa pessoa, ele liga para você. Você acha que isso é coincidência? A física explica muito bem isso, tá? Então, ter a coragem de entrar nesse universo desconhecido, que é o universo do amor. Aí nós vamos falar de amor num congresso técnico, porque amor é um padrão vibracional altamente curativo. E isso não é pieguice, isso não é romantismo, isso é frequência. Os céticos, os tecnicistas podem medir isso, né? Você pode até chamar de outro nome, se não amor, mas que é um padrão vibracional que com certeza vai fazer a diferença no resultado que você tem com o seu paciente, isso vai. E isso vai ter todos os desdobramentos que você quer. Mais clientes mais aderidos ao tratamento, que seguem mais o que você fala, clientes mais felizes, uma clínica mais cheia, mais dinheiro no bolso, sei lá. Você pode ter outros motivos pelos quais você quer usar isso. Fato é que o amor é uma energia muito curativa. E a gente não precisa ter prurido para falar nisso quando a gente fala de ciência. O profissional que ama verdadeiramente, que quer ajudar, que está inteiro, que vai além do que o paciente veio buscar, ele já traz dentro de si, esse médico, esse dentista, o mais poderoso de todos os remédios, que se chama amor. E o paciente percebe isso de uma maneira tão clara, tão nítida, e ele te devolve isso de uma maneira tão linda, que você sai, às vezes, do consultório, você atendeu 1, 2, 10 pacientes, às vezes, você não sai exausto, você não sai exausta. Você sai acrescido de alma, você sai feliz, você sai satisfeito, né? Ama o que você faz, que aí você nunca vai ter que trabalhar, você está sempre se divertindo. E por último, gente, eu queria terminar com uma frase que é do apóstolo Paulo, né, que escreveu para os Colossenses, que é, por que não a gente também não vai citar, né, um dos livros que é o livro mais lido do mundo? Não por uma questão, não vou citar por uma questão religiosa, mas vou citar por uma questão de sabedoria. Tudo que amplia os nossos horizontes internos faz de nós pessoas melhores. E pessoas melhores são melhores profissionais, são profissionais mais amplos, são profissionais diferenciados,
São profissionais que não têm pacientes, têm fãs. O cara gosta de você. E ele vai ao seu consultório, porque ele sabe que, além de ser um baita de um profissional competente, você é humano. Você é um ser humano que vale a pena. Então, o apóstolo Paulo disse: atenda as pessoas de todo o coração, como se você estivesse atendendo a Deus. E eu vou humildemente complementar essa frase do Paulo, dizendo que, na verdade, você está atendendo a Deus. Nós estamos atendendo Deus em cada uma das pessoas que aparecem nos nossos consultórios. Entregam a vida e a saúde para que a gente cuide. Então, vamos fazer jus a isso. Que o nosso Deus interno cuide desse Deus que aparece. E a gente se comporte como tal para honrar essa responsabilidade e esse privilégio que é fazer o que a gente faz na vida, que é cuidar do outro. É isso, gente. É isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Eu quero agradecer muito a oportunidade, quero agradecer muito a Janete e a vocês e a faculdade por essa oportunidade, viu? Nossa, Marta, quem tem que agradecer é a gente, essa palestra assim, encantadora, que tocou muito a gente. Nossa, eu tô até arrepiada. Muito, muito, muito linda essa palestra, sabe? E o tema do nosso congresso é uma odontologia muito além da boca. Sua palestra é nossa última palestra e está fechando assim com chave de ouro, sabe? Perfeitamente nosso slogan. Super obrigada pela sua palestra, Marta. Muito linda. Gratidão, eu que agradeço demais, agradeço a todos vocês que estão aqui. Um beijo no coração, viu, Janete? Gratidão. Mas não sai tem pergunta, tá? Tem pergunta? Vou parar de share aqui, então, né? Posso fechar o slide? Pode fechar. Ai, tão lindo! Nossa, é sua cara mesmo. Parabéns, tá? Sabia que ia ser especial como você. Gratidão, minha linda, gratidão. Bom, então, estou aberta a perguntas. Tem uma pergunta aqui, deixa eu só achar. Se do terceiro molar extraído, ela pergunta. O terceiro molar, o que é? Qual é a reverberação aqui do terceiro molar? Isabelle, se você quiser abrir sua câmera, seu áudio, fica à vontade, tá? Ou escrever no chat. Deixa eu voltar lá no terceiro molar. Tá. Você quer saber do ponto de vista emocional ou físico, Isabela? Vamos ver se ela coloca aqui no chat. Porque aí eu mostro aqui a figurinha do emocional ou do físico, fica mais claro para ela. A Maria Sueli está falando assim, que palestra foi essa? O pessoal estava falando, parabéns, maravilhosa, top, como sempre, top. Gratidão, gratidão. Dias aqui, amei. O pessoal gostou muito, viu? Que bom, fico muito feliz, viu? Ela falou de qual molar? O terceiro molar? É o terceiro molar. Ela colocou assim, a senhora falou várias relações, mas não falou depois dele ser extraído. O siso? Sim. Então, a tal história, né? Sempre que você mexe num elemento, você pode mexer em outro. Então, por exemplo, o siso, do ponto de vista físico, ele tem a ver com o coração, ele tem a ver com o intestino grosso, então pode ser que a pessoa sinta um abalo nesse sentido quanto extraiu. Eu sei que vocês têm, às vezes, que extrair o siso, né? Tem indicações formais aí de extração do siso. Só que a gente tem, é muito interessante, por exemplo, quando você vê aqui, né? Ó, quer ver? Eu vou voltar aqui nessa figurinha aqui, ó. Se você vai extrair uma coisa que tem a ver com o coração, com o intestino delgado e com o sistema nervoso, você pode orientar a pessoa nesse sentido, né, de que ela pode sentir uma coisa ou outra, ou se ela sentir alguma coisa, ela te fala, olha, se sentir alguma coisa,
às vezes não é bom nem falar para a gente não Sugestionar. sugestionar, né? Eu não costumo falar. Mas eu, quando vem o paciente e fala assim para mim, eu extraí o siso porque precisou, né? Você tem lá, eu não sei, eu não sou dentista, mas tem um jeito dele nascer meio tortinho, dele estar XPTO, que vocês têm que tirar, né? Então, eu fico de olho no coração, no intestino, no sistema nervoso da pessoa, e é muito legal que o dentista possa falar, olha, me liga para falar como é que você está, não só da boca, isso é que é legal, que o dentista poderia perguntar, né? Como você está de uma maneira geral. Porque pode ser um impacto mínimo, a pessoa pode ser bem estruturada, porque a gente aguenta, né, os trancos. Se a gente não aguentasse, tem gente que tira vesícula, não é? Que tira ovário, que tira útero, tudo isso é um impacto na vida, no organismo. E as pessoas sobrevivem a isso, porque o corpo tem uma capacidade de autorregulação. Então, ele se equilibra. Na maioria das vezes, isso passa e não, nada acontece, né? Mas, por exemplo, se você é um dentista que tem esse olhar, você pode falar, olha, me fala como é que você está, ou dali 3, 4 meses você vai vê-lo de novo, como é que você está? Aí você sente que a pessoa, por exemplo, está mais indecisa. Ela fala, ai, doutor, eu não sei, eu tô namorado, eu não sei se eu caso, se eu termino com ele. Pensa, será que pode ser o siso? Aí você pode indicar, por exemplo, alguém que trabalha com homeopatia, ou alguém que trabalha com acupuntura, que vai dar uma realinhada nessa pessoa, porque você percebeu que aquilo saiu do lugar. E que a pessoa ficou mais indecisa, ou teve algum problema emocional ou de órgãos, por conta daquele impacto. Então, por exemplo, vou dar um exemplo da medicina, para fazer uma analogia, tá? Já que eu não tenho essa vivência que vocês têm. Eu tenho de ser uma observadora de um paciente que eu extraio o siso e eu dou uma acudida depois. Mas, por exemplo, um paciente que às vezes extraiu a vesícula, ele pode começar a ter problema digestivo, porque a vesícula, ela junta a bile, e a bile emulsifica a gordura. Então, a pessoa pode começar a ter problema de digestão. O problema é que a gordura vai direto para o intestino, ela pode começar a ter diarreias. Se ela não tiver nada, ok, passou batido, o corpo se reorganizou, maravilha. Se não, eu vou precisar, ou se eu consigo resolver, ou por outro, né? Por exemplo, o fígado, às vezes, tem a ver com raiva. De repente, a pessoa tirou a vesícula, ela começou a ter raiva, daquela raiva do pai dela, por questões do passado. E aí a gente pode orientar uma constelação familiar, né? Para poder a pessoa se auto-equilibrar depois de um impacto desse. Pode ser que não tenha, mas é importante que a gente fique de olho, tá? Estão perguntando se você adotou a terapia neural quântica. Eu não faço a terapia neural injetável, né? Mas quanticamente a gente tem uma frequência de procaína e aí sim, eu uso, aprendi com a Janete, né? Má, tem outra pergunta. O que fazer quando atendemos um paciente e parece que perdemos toda a nossa energia e nós sentimos exaustos? Sim, isso acontece muito, né? O que a gente faz? É muito legal você lavar as mãos primeiro, né? Porque a gente tem terminações nas mãos, né? A gente tem muita coisa de entrada e saída de energia. Então, deixar a água escorrer nas mãos é muito legal. Põe a mão debaixo da água da pia, lá que você lava a mão, e deixa escorrer. Se você tiver nem que seja um pedacinho de terra no seu consultório ou na sua casa depois, tirar o sapato descalço e colocar o pé na terra. Na terra mesmo, nem que seja ficar parada, não precisa andar. E a terceira e mais importante, se você não puder fazer nada disso, fecha seus olhos, respire e se conecte com a fonte maior que nos alimenta, né? Você pode chamar de Deus, de cosmos, e peça, né? Me reenergize, por favor, né? Que o amor esteja aqui em mim, que a energia boa esteja aqui em mim. Tudo aquilo que você quer, peça. Porque há muito tempo atrás, há mais de 2000 anos, teve um carinha que disse assim para a gente, peça, e você vai ser atendido.
Então, respirar, fechar os olhos, se conectar, porque a gente tem uma fonte inesgotável de energia, de amor, de força, de potência acessível a todo momento para nós. É só a gente fazer download disso, se conectar com isso, né? E pedir é uma forma de você fazer um download para aquilo que você acredita, né? Chame de Deus, de energia, de eu superior, o que você quiser, isso não importa. Dentro da sua religião também pode fazer, ser pedido mais dentro das preces da sua religião, serve também. Você vai ver uma energia ó, fluindo rapidinho, bom demais. Porque tem um pessoal mesmo que leva a nossa energia embora. Mas aí tem mais aqui em cima, a gente pega, não tem problema não. Maria Sueli, fala aí, por favor. Ela queria falar alguma coisa. A Maria Sueli faz parte da comissão. Ela está encantada com você, doutora. Oh, gratidão, muito gratidão. Oi, doutora, boa noite, tudo bem? Boa noite, deixa eu abrir aqui. Prazer enorme tê-la no nosso congresso, nossa, sem palavras para descrever essa palestra maravilhosa. Foi uma semana grandiosa. Né, dessa parte, sou encantada, a Janete sabe, mas eu estava até comentando com ela no privado, é uma coisa humana que veio da senhora, sabe? Não é só o que foi dito, encher o nosso coração, sabe? Com conhecimento, amor. Eu não sei, não tenho palavras para descrever. E tem uma pergunta, já que eu abri aqui, estou nervosa também, vou fazer uma pergunta. A gente vive em constante mudança, né? O modismo do dia a dia em tudo. Sim. Quando a gente faz essa modificação, seja ela esteticamente, né? Eu adorei saber desse formato da boca. Eu quero esse livro. Quando a gente faz essa modificação, a gente hoje tem muita harmonização, né? Os preenchimentos, modifica também o modo de agir dessa pessoa? Sim, bom, antes de mais nada, gratidão pelas suas palavras tão generosas, viu, Maria Sueli? Fico muito feliz porque a gente fez um círculo de amor aqui, né? Isso foi muito bom. Eu senti aqui também e tenho certeza que a gente reuniu pessoas muito especiais aqui hoje nessa sala. Então, só tenho a agradecer. Meu coração também está muito pleno e muito feliz de ter recebido tanta coisa gostosa de vocês, viu? Parabéns pelo evento, parabéns porque o evento sempre tem a energia de quem organiza, né? Então, vocês estão muito de parabéns aí, a Janete. Eu já conhecia, então já sei que tem uma energia muito deliciosa, com esse sorrisão sempre aí, né? E aí vejo que tem uma turma muito boa. Deus ilumine demais o caminho de vocês, viu, nessa jornada. E respondendo a sua pergunta, Maria Sueli, sim, modifica muito, né? Desde do fato da gente injetar o que quer que seja no corpo, o corpo é um sistema, tudo que entra, ele vai ter que lidar com isso, vai ter que se reharmonizar, vai ter que se reorganizar de novo. O fato de modificar muito o rosto da pessoa tem um impacto na identidade que ela tem, que ela olha e de repente não é mais... Por mais que às vezes as pessoas queiram fazer isso porque não gostem de uma característica, né, e queiram modificar, existe uma identidade com aquilo. E tem muita gente que não fica feliz, porque a infelicidade não está na aparência, está em outro lugar. E ela colocou aquilo, ela justificou aquilo como sendo na aparência. Aí, a hora que ela muda a aparência, ela fala, não era isso. Então, a gente precisa estar muito atento para acolher essa pessoa e não criticar, sabe? E, eventualmente, ela vem de outros profissionais e a gente acolhe e ama e vai junto com ela nessa jornada de autoconhecimento, de entender onde está essa dor, para ir lá nessa fonte e realmente resolver. Então, existe sim um impacto na saúde, tanto do ponto de vista do elemento que entrou, quanto do resultado final da mudança da estética. Mudou aquilo que nos identifica, né, como pessoa, que é o nosso semblante.
Então, a resposta é sim, a gente precisa estar muito atento com isso, que é um perigo, isso que você falou, Maria Sueli, eu concordo muito, que é o modismo. Ah, todo mundo está fazendo, então vou fazer também. Isso a gente precisa ser muito honesto nesse sentido, sabe? Será que a pessoa precisa mesmo? Eu acho tão bonito profissionais que não colocam o dinheiro como a primeira coisa, sabe? Porque tenha certeza que às vezes você deixa de fazer uma coisa porque você está sendo honesto, você está sendo ético, você sabe que aquilo vai fazer mal para a pessoa, o universo vai te trazer isso de outras maneiras. Ao passo que se você fizer sabendo que você está fazendo mal, existe a sua consciência, tem sempre alguém vendo, e esse alguém é você mesmo, é a sua própria consciência. E isso deixa a gente muito mal. E aí a gente acaba não atraindo outras coisas boas, né? A filosofia hinduísta diz que quem pratica o Dharma é protegido pelo Dharma, quem faz o bem é protegido pelo bem. Então, que a gente seja muito honesto mesmo. Não se preocupe, não, né? Tem uma coisa que hoje estou meio bíblica, mas não é que estou pregando, não, mas é que tem uma frase muito bonita que Jesus dizia assim: procure em primeiro lugar o reino de Deus, e todo o resto será lhe dado por acréscimo. O que é esse reino de Deus? Ele não é um lugar, ele é um estado de espírito, de paz, de tranquilidade, de quem fez a coisa certa. Eu estou em paz, eu fui ético, eu fui decente, eu fui honesto. E aí, o universo vai me trazer o que quer que eu precise, o que quer que seja. Eu não preciso me aviltar enquanto ser humano para poder fazer um procedimento, para poder ganhar dinheiro. Não, eu vou seguir o meu coração, eu vou andar no trilho do amor, no trilho da decência, no trilho de ser um ser humano. Tudo mais vai me ser dado. A gente não se preocupar com isso não, porque vem. Ai, muito lindo, Marta. Se você vê os comentários, assim, tão incríveis os comentários, sabe? Que bom. Nossa, assim, ó, precisamos de profissional de excelência como a doutora Marta, tocar em outras pessoas, nada mais é que uma troca de energia. Olha, é muita coisa linda aqui, eu tirei até foto e mandei para você algumas, porque para que possa retribuir um pouco do que você deu para a gente através dos comentários. Gratidão, gratidão, Janete. Pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta mais, para a gente poder encerrar, fique à vontade, já entrem para fazer, se quiser abrir a câmera. Marta, tem uma pessoa aqui que quer te ver, que me deixou doida, peraí. Ei, como é que tá? Tudo bem? Saudade de você, Lúcio. Eu não sabia que você estava aí, porque eu vi seu nominho lá no outro computador, no negocinho que aparece. Eu cheguei agora, cheguei aquela hora de missa, cheguei na hora e já liguei para assistir. Chegou para te ver, ele veio correndo. Que honra, Lúcio, meu amigo mineirinho. Ah, Viu? muito bom. Beijo, Lúcio. Com Deus. Que lindo, meu amigão, querido. Bom, pessoal, então, como não tem mais dúvidas, é só gratidão pelo que eu vejo, né? Então, em nome do 17º Congresso, eu te agradeço, assim, no fundo do coração, foi maravilhoso, você tocou a todos nós, foi muito lindo, encerrou com uma chave de ouro o nosso evento. Gratidão, eu que agradeço, viu a companhia de todos, o convite, a confiança sua, Janete, da Faculdade Anhanguera, gratidão mesmo. Contem sempre comigo, que onde tem gente boa, eu estou junto. Obrigada, amor, obrigada mesmo, viu? Obrigada a todos que ficaram aqui juntos, que com essa boa vibe aí de todo mundo, foi muito bom. Foi mesmo, delicioso.